Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD, da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Pois bem, dando prosseguimento ao nosso estudo da revista Betel Dominical sobre a vida e a obra de Neemias, hoje, nesta sexta-feira, 17 de abril, nós vamos analisar a leitura complementar que se encontra em Isaías, capítulo 41, versículo 6. Vamos juntos entender como essa palavra se torna uma poderosa estratégia divina para silenciar as vozes que insistem em se levantar contra a obra de Deus. É interessante notar que toda obra significativa para o reino de Deus, seja a reconstrução dos muros no passado ou o avanço da igreja nos nossos dias, inevitavelmente atrai oposição. E essas são as vozes contrárias. Elas não são apenas um ruído de fundo, não. São, na verdade, ataques direcionados com um propósito muito claro: semear a dúvida, instalar o medo e, no fim das contas, gerar a paralisia espiritual. Para vencê-las, é fundamental primeiro compreender como elas operam. A oposição no tempo de Neemias, veja bem, não era anônima. Ela tinha rosto, nome e interesses muito claros. Havia Sanbalat, um governador que enxergava a restauração de Jerusalém como uma ameaça direta ao seu poder político. Havia também Tobias, um oficial que usava o desprezo como arma para minar o moral do povo. E, para completar, Gesem se juntou a eles, formando uma coalizão determinada a impedir a todo custo o avanço daquela obra. E qual era a tática deles? Raramente o confronto direto, pelo menos no início. A arma de escolha foi a guerra psicológica. Como lemos no livro de Neemias, eles zombaram, eles desprezaram o povo. O objetivo era simples, mas tinha um poder devastador: sufocar a fé com o veneno do desânimo, fazendo com que os trabalhadores acreditassem que todo aquele esforço era inútil e que Deus, talvez, os havia desamparado. Diante dessa ofensiva espiritual, qual é a contraofensiva de Deus? A solução divina, irmãos, não é o isolamento, nem a autossuficiência. Muito pelo contrário. A estratégia de Deus, que já estava registrada pelo profeta Isaías, reside na força que nós encontramos na comunhão e no poder do encorajamento mútuo. E aqui está a chave da nossa análise de hoje. Um versículo breve, mas de uma profundidade imensa. Isto não é apenas uma sugestão, é um comando divino para o povo de Deus em tempos de adversidade. O Senhor nos instrui a sermos agentes ativos de fortalecimento uns para os outros. A fé individual é poderosa para silenciar as vozes contrárias, mas o encorajamento mútuo, ele amplifica a voz da fé coletiva. Vamos analisar a estrutura deste versículo. Ele se divide em duas partes que são complementares, inseparáveis. A primeira parte, um ao outro ajudou. Isso fala de ação prática, de suporte tangível, de serviço, é o amor em movimento. A segunda parte, e ao seu irmão disse: esforça-te. Isso se refere à palavra de fé, à exortação que eleva o espírito e nos recorda da fidelidade de Deus. Uma sem a outra é um corpo incompleto, ambas são absolutamente indispensáveis. E Neemias personificou este princípio de Isaías. Ele não foi apenas um grande administrador de projetos, ele foi, antes de tudo, um reconstrutor de almas. Ele compreendeu uma verdade fundamental que todo líder e todo obreiro precisa saber. Para levantar muros de pedra, primeiro é preciso levantar o ânimo de um povo que está desolado. Observemos a sequência dos fatos aqui em Neemias capítulo 2. Primeiro, Neemias compartilha o seu testemunho. Ele não foca no tamanho do problema, mas na grandeza da mão de Deus que lhe foi favorável. E essa palavra de fé gera uma reação imediata. Qual foi a resposta do povo? Levantemo-nos e edifiquemos. E eles esforçaram as suas mãos para o bem. O testemunho de um líder fiel incendiou a coragem de uma nação inteira. A história de Neemias não é apenas um relato do passado. Ela é um espelho para a nossa jornada hoje. As vozes contrárias, elas ainda ecoam, ainda que com uma aparência diferente. Nosso dever é aprender a identificá-las com discernimento espiritual para que possamos combatê-las com as armas certas. Pensemos juntos. Se antes a zombaria era pública, hoje ela pode vir como um comentário anônimo na internet. Se antes as ameaças eram físicas, hoje as vozes contrárias são bem mais sutis. O fluxo incessante de entretenimento que atrofia a vida de oração, o desânimo gerado pela comparação nas redes sociais, a pressão constante no ambiente de trabalho para diluir a fé, e talvez a mais perigosa de todas, a cultura do isolamento, que nos torna alvos fáceis para o adversário. Fica aqui uma reflexão necessária. Qual destas vozes tem encontrado mais espaço para ecoar em nossas vidas e nossas igrejas? Será que é o ruído constante de informações que nos distrai da palavra? É o sentimento de desânimo que nos faz questionar o propósito de Deus? Ou é aquela pressão sutil para nos conformarmos a este mundo?
Identificar o adversário é sempre o primeiro passo para a vitória. Reconhecer que estamos em uma batalha espiritual nos impõe uma responsabilidade que não podemos adiar. Conforme o mandamento que lemos em Isaías, cada crente tem o dever de ser um agente de fortalecimento no corpo de Cristo. A passividade simplesmente não é uma opção quando irmãos e irmãs ao nosso lado estão enfrentando oposição. Mas antes de podermos ajudar alguém, precisamos estar firmes. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus. A vigilância espiritual não é opcional, é uma necessidade vital. Um soldado despreparado não tem como socorrer um companheiro ferido no campo de batalha. O fortalecimento dos outros começa com a nossa própria vida de oração, com a nossa comunhão com Deus. Então, como podemos aplicar este princípio de forma prática? Observemos estes 4 passos. Primeiro, vigilância espiritual, que é estar verdadeiramente atento às lutas, muitas vezes não declaradas, daqueles que nos rodeiam. Segundo, disponibilidade prática, transformando a compaixão em ação concreta. Terceiro, a palavra temperada com sal, usando as Escrituras para edificar, para consolar, para exortar. E por fim, o 4º passo, intercessão constante, lutando em oração por aqueles que estão na linha de frente da batalha. A conclusão de tudo isso é poderosa. A estratégia do inimigo é isolar para destruir. Mas uma comunidade de fé, onde cada membro assume para si o dever de ajudar e de dizer, esforça-te, torna-se uma muralha espiritual impenetrável. Que a Igreja de Cristo seja essa fortaleza, edificada não sobre a areia dos sentimentos humanos, mas sobre a rocha do encorajamento mútuo e da fé inabalável no nosso Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.